12 horas e 49 minutos da capital do estado. Muito boa tarde a você que a partir de agora está ligado à Band Amazonas na edição desta terça-feira do seu programa de todos os dias, Câmera 13, o programa da nossa gente. Sejam muito bem-vindos para os próximos 40 minutos, onde vamos falar de saúde com o doutor Gilberto, vamos falar da sua comunidade, vamos falar da cidade de Manaus, do interior do estado do Amazonas. E é claro que você, meu amigo telespectador, minha amiga telespectadora, pode nos ajudar a fazer o programa desta terça-feira, ou se preferir, de amanhã. É só você entrar em contato com a produção do nosso programa, e já está, o número já está no seu vídeo, tá aí também o número do WhatsApp e também através do Facebook, que é Facebook Programa Câmera 13. Então entre em contato com a nossa programação, entre em contato com a Band Amazonas, Câmera 13, exija seus direitos, o programa do Álvaro Campelo, enfim, nós estamos diariamente aqui de portas abertas para atender você, amigo telespectador. Hoje, terça-feira, claro, dia 26, queremos assim parabenizar todos os aniversariantes da data de hoje. Receba as nossas 1001 parabenizações em nome de toda a produção do nosso programa. Mas, abrindo o programa, queremos também agradecer ao nosso Criador do Universo, nosso Deus, por mais esta oportunidade, Ele que nos concede a paz, a saúde, o ar que respiramos, enfim, vamos agradecer ao nosso Criador do Universo. E no início do programa, eu também quero registrar que é lamentável que aconteceu, mais uma vez, um atropelamento que ocorreu na faixa azul ali na Avenida Constantino Nery, hoje pela manhã, onde uma mulher foi vítima desse atropelamento. Mas com um detalhe, dessa vez ela foi a causadora, né? Então é preciso que você tome muito cuidado, preste bastante atenção, tem que haver um envolvimento entre os motoristas e o pedestre, você não pode abusar também. Essa senhora, ela tentou ultrapassar, né? Tentou atravessar em frente de um veículo, onde foi surpreendida, né? E graças a Deus ela está viva, passa bem, mas você também tem que tomar cuidado e você tem que chamar a atenção dos motoristas, dos demais pedestres. A gente vai conversar com a dona Maria, que ela está aqui, essa senhora que chegou na nossa produção do programa. Está desesperada, até porque a filha dela, de apenas 14 anos de idade, desapareceu. É a Kathleen, é isso, dona Maria? Kathleen dos Santos Salles, mas mais conhecida como Vitória. A Vitória, ela desapareceu desde quando, dona Maria? Dia 19 agora desse mês de... E antes dela sair de casa, o que foi que ela comentou com a senhora? Ela falou alguma coisa? Não, na segunda-feira ela estava diferente, estava esquisita. E eu acordei umas 10h30, ela não estava, mas ela voltou na segunda. Foi tomar um lanche, eu não gostei, chamei a atenção, ela estava com um rapaz, segundo eu soube. Tudo bem, ficou em casa, mas na terça-feira eu tomo remédio controlado e tomei remédios, me acordei 15 para meia-noite, ela não estava mais. E procurei nas coisas, ela levou algumas roupas. Entrou em contato só umas 2 vezes, agora diz que a minha vizinha Tecla, ela diz que está bem, que quando ela puder ela volta e ela quer pelo menos saber onde ela está, ela só fala que está no Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras, a senhora já procurou a polícia? Já fui ontem no Campos Elíseos com... Na Zona Oeste da... Isso, já. Agora... Eles encaminharam para cá. Essa é a primeira vez que ela faz, que ela desaparece ou não? Ela é filha de um sobrinho meu, eu adotei ela, tinha 2 meses e 13 dias. Ela já foi uma vez, mas ela não saiu assim, ela foi para casa da minha irmã. Da sua irmã. Olha, então, Kathleen, a sua mãe está aqui muito preocupada, ela quer saber notícias de você, uma vez que você dá notícias, mas através de uma vizinha da dona Maria. Entre em contato com ela tem telefone, a Kathleen? Ela tem sim, ela tem telefone e ontem ela falou, teclando com a minha vizinha, que não estava mais atendendo, só teclando e não quis mais conversar. Eu acho que ela está nesse Monte das Oliveiras, mas eu queria saber, eu quero vê-la. Quer ter notícias? Quero ter notícias vendo. Olha, se ela estiver na companhia de algum maior de idade, é crime manter menor
preso. Então, essa pessoa que está com a Kathleen conhecida como Vitória, estiver na residência de alguma pessoa maior de idade, que com certeza está, que venha entrar em contato com a mãe dela, ou então mande a moça novamente para a residência da Dona Maria, que ela está profundamente triste com toda essa situação. Nós estamos às 12 horas e 54 minutos na capital do estado. Nós vamos rápido para um breve intervalo comercial com a foto da Kathleen e daqui a pouco a gente retorna. Aguarde. Nós somos às 12 horas e 56 minutos na capital do estado e nós estamos de volta com essa segunda parte da edição do seu programa Câmara 13 desta terça-feira, dia 26 de maio. Olha, o programa vai tratar de um assunto assim que envolve não só a capital do estado, mas todo o interior do Amazonas, que é a questão das viroses respiratórias. E hoje, em nosso programa, nós contamos com a presença do Dr. Gilberto de Paula, que é alergista e também nutrólogo. Ele vai desvendar alguns casos para a gente e vai falar de que forma que você deve ter os cuidados necessários para evitar, por exemplo, essas viroses respiratórias. E o programa de hoje, é claro, vai falar sobre esse assunto. E nós fomos às ruas de Manaus, onde nós fizemos também uma matéria que é exatamente para a gente falar sobre o que o doutor Gilberto vai falar agora em nossos estúdios. Acompanhe. Hoje o programa da nossa gente vai falar sobre viroses. E para evitar a contaminação, recomenda-se manter os ambientes superarejados, deixando o ar circular pelas janelas e não descuidar da lavagem das mãos. Muitas dessas viroses ocorrem pelo aperto de mão ou pelo fato de colocá-la em um local contaminado, por alguma pessoa que espirrou ou assoou o nariz. A pessoa pode levar a mão até a boca, o nariz, os olhos e introduzir os vírus. Para isso, recomenda-se o consumo de vitamina C. Um detalhe. Uma boa higiene das mãos e a vacinação contra a gripe são as medidas mais eficientes contra as infecções respiratórias. Agora, tudo pronto aqui com o nosso querido doutor Gilberto de Paula. Ele que vai falar para a gente exatamente sobre viroses respiratórias. Doutor Gilberto, primeiramente, muito obrigado por ter aceito mais uma vez o convite do programa da nossa gente. E fique à vontade. Como é que está a questão hoje dessas viroses, doutor? Bem, as viroses, todos os anos nós temos virose aqui no Amazonas, né? Elas acontecem nesse período inicial do ano. Nós temos duas coisas que são responsáveis por isso. Uma é um fenômeno local, que a gente tem o período das chuvas e que favorece a ocorrência de viroses respiratórias. E outra é um fenômeno macroclimático, que são tempestades de poeira que vêm do norte da África, atravessam o Atlântico e vêm cair aqui na Amazônia. Mas isso é verdade? De acordo com pesquisas, são 27 milhões de toneladas de poeira. E junto com esses 27 milhões de toneladas de poeira, vem vírus, vem fungos, vem bactérias, vem uma série de micro-organismos que impactam a saúde dos povos que vivem na América, em especial no norte da América do Sul, na América Central e um pouquinho no sul da América do Norte. Já que toda essa poeira causa todos esses problemas, principalmente para nós amazônidas, eu queria saber o que devemos fazer, doutor, para prevenir, por exemplo, olha, está aí, essa nuvem de poeiras, né? Isso. Que sai da África, viaja quantos dias, doutor, para chegar até aqui? Ela viaja 7 dias. Ela viaja em 7 dias. É um fenômeno muito interessante. Isso foi constatado pela NASA. Pela NASA. Isso é um estudo da NASA. Nós trouxemos em 2009 o médico que estudou isso daí, o Dale Griffin, meu amigo. E foi a primeira vez que a gente discutiu isso aqui em Manaus. Isso é um ponto extremamente importante, porque nós ainda estamos com um calendário de vacinação, no meu modo de entender, ele está um pouco atrasado. A gente está fazendo a vacinação agora, quando, no meu entender, né, e na visão do Griffin, deveria ser feito em novembro. Né? Mas o que a gente pode fazer, de fato, dentro da nossa possibilidade, para prevenir? A primeira coisa para a gente prevenir infecções respiratórias é lavar a mão. As infecções virais, elas são transmitidas pela mão. Se você lavar a sua mão, se você usar álcool, tá? Você vai conseguir
prevenir as doenças respiratórias com uma eficiência enorme. Existem vários estudos sobre isso daí. Ou seja, lavar as mãos antes de comer, ou lavar a mão com álcool sempre que você estiver fazendo alguma coisa, se você não tiver acesso a uma pia no seu local de trabalho, é uma medida extremamente importante de prevenção. E essa questão, doutor, sobre a medicina preventiva, as pessoas estão deixando um pouco de lado? Olha, eu acho assim que as pessoas elas não estão se precavendo, né? Por exemplo, o Ministério da Saúde colocou à disposição da população brasileira as vacinas para gripe, mas a informação que a gente tem hoje é de que apenas 30% das pessoas estão procurando os serviços para fazer a vacinação, ou seja, é de graça, né? Todo mundo tem acesso e ainda assim as pessoas não estão fazendo a sua parte, né? Tá certo, doutor. Nós somos às 13h03 na capital do estado e o nosso programa foi às ruas de Manaus, exatamente para saber das pessoas quais são as dúvidas delas com relação a esse tema que nós estamos tratando aqui em nossos estúdios. Vamos acompanhar. Doutor, estou sentindo dor de cabeça e dor no corpo. Quais são as principais características das viroses? Olha, a principal característica de uma virose é o que você tem sintomas respiratórios, né? Você tem espirros, tem tosse, né? Pode ter dor de cabeça, mas o ponto que marca com maior característica de que você está tendo uma infecção é a febre, né? A febre é um ponto assim, muito importante para saber que você está tendo uma virose. A outra coisa importante é que geralmente as viroses, quando elas entram com força mesmo, elas causam uma grande fadiga e dor no corpo, né? É diferente, por exemplo, de alergia, que você não tem dor no corpo, você não tem fadiga, não tem febre. Doutor Gilberto, mais uma pergunta nas ruas de Manaus. Doutor, outro dia minha filha teve febre e fiquei na dúvida. Queria saber como a mãe reconhece que um filho contraiu virose. Bem, olha, assim, um dos pontos mais importantes que tem quando você está vivendo numa região em que existem várias doenças endêmicas e epidêmicas, que é o caso da Amazônia, é você definir se o que a pessoa está tendo é uma infecção viral, ou se é uma infecção bacteriana, ou se é uma malária, por exemplo, né? Então, muitas vezes, e na maioria das vezes, se há persistência da febre mais de um dia, é interessante você levar num posto de saúde, você levar numa assistência médica, para que o pediatra possa definir isso para você. Primeiro, se é uma virose, segundo, se é uma infecção bacteriana, ou se não é alguma outra coisa mais séria, como, por exemplo, uma malária, enfim. Doutor, olha, o Lucas Gabriel, ali do Nova Aleixo, manda uma pergunta para o senhor. Ele quer saber o que devemos fazer para prevenir as doenças respiratórias. Quais são os verdadeiros cuidados que nós devemos ter? Bem, o primeiro deles é lavar as mãos com frequência, principalmente antes de se alimentar, ou beber água, ou levar a mão à boca ou ao nariz. Essa é uma conduta vencedora para qualquer tipo de virose, seja ela respiratória, seja ela digestiva. O outro ponto assim, muito importante com relação às viroses é a gente aumentar a ingestão de vitamina C. Isso é um negócio super importante. Aqui no Amazonas nós temos duas frutas que são extremamente importantes, ricas em vitamina C, que é a acerola, né? E a acerola, diga-se de passagem, ela dá o ano inteiro que nem chuchu da serra, né? Você tem uma árvore de acerola no fundo do seu quintal, você tem acerola o ano todo. Um outro ponto importantíssimo, e eu queria que as pessoas prestassem bem atenção, porque esse ano morreu inclusive um jornalista aqui em Manaus, acometido por uma miocardite viral, né? Como é que você previne de ter as formas mais malignas, mais devastadoras das viroses, tá? Através de uma conduta extremamente simples. Coma 1 ou 2 castanhas do Pará, ou do Amazonas, ou do Brasil, né, por semana, que você, nessa castanha, você vai ter um elemento, um mineral chamado selênio. Esse selênio, ele impede as viroses, tanto individuais, isso é um negócio super importante, tanto individualmente como coletivamente, impede a malignização dos vírus. Ou seja, o selênio, ele protege você de ter formas virais mortais das viroses. É um negócio extremamente simples. A nossa castanha é a castanha do mundo que tem o maior teor de selênio do mundo, não tem nada igual. Doutor Gilberto, uma pergunta: existe vacina para virose ou só a questão alimentar? Então, veja bem, existem as vacinas para gripe. Tem 2 tipos de vacina, tá? Uma que é feita do pool de epidemias de gripe que aconteceram no ano passado e que são usadas no ano seguinte, né? Ou seja, e existe a vacina para gripe específica com HN1, que é aquela vacina da gripe aviária que é extremamente perigosa, que é uma vacina específica para esse tipo de vírus, né?
E existem um monte de virose que acontece nessa fase inicial do ano e que, se você for conversar com o pessoal da Vigilância Sanitária, você vai ver que são muitas viroses, tá? Então, não há como você estabelecer uma vacina, porque são muitos tipos de vírus. Aqui no Amazonas a gente não tem um serviço de investigação de vírus, mas esse serviço existe no Pará. Então, amostras de sangue, todas as vezes que tem alguém com uma virose esquisita ou diferente aqui no Amazonas, essas amostras são mandadas para o Pará, e o pessoal do Pará tem um instituto de virologia, ele identifica qual é o vírus e dá para a gente saber mais ou menos que tipo de conduta a gente tem que tomar, individual ou coletivo. Olha, a gente inclusive agora há pouco estávamos conversando com relação exatamente sobre vacina, mas até o dia 3 agora de julho, se não me falha a memória, vai estar liberada a vacina H1N1 até o dia 3 de junho, foi prorrogado. Agora, aquela questão que nós estávamos discutindo exatamente aqui nos estúdios, por que, por exemplo, o amazonense ou as pessoas não têm o hábito de procurar esses postos de saúde à procura dessa vacina, doutor? É de graça. É de graça, é uma coisa que não dá para a gente entender. Ou seja, de 100% oferecido, 30% está fazendo uso da vacina. Inclusive grávidas, idosos. Né? Inclusive grávidas, idosos, pessoas que têm problema de cardiopatia, que são o pessoal de risco, o pessoal de mais idade, né? Pessoas que têm doenças de imunossupressão, que têm implante de órgãos, ou pessoas que têm imunodeficiência adquirida, que é o caso da AIDS, seriam potenciais usuários disso daí. Eu não sei, uma pergunta que o Ministério da Saúde tem que responder às secretarias: por que as pessoas não estão fazendo uso de uma coisa que é de graça, né? Está acessível a todo mundo, né? Pois é. 13h08, vamos às ruas novamente? Doutor, me tire uma dúvida: quem está mais vulnerável às viroses, o homem ou a mulher? Uma boa pergunta, hein? Essa é uma excelente pergunta. Bem, uma das coisas que a gente sabe é que o sistema imunológico das mulheres é mais forte que o nosso, né? Sério mesmo? Tanto é que você vê que a mortalidade infantil masculina é maior do que a feminina. Você vê que, por exemplo, quando se chega na faixa de 70 anos de idade, você vê que a mortalidade masculina é muito maior do que a feminina. Eu acredito que as mulheres são menos vulneráveis, não só pela questão do sistema imunológico delas, mas também porque as mulheres são mais preocupadas com a saúde, com a higiene, com a alimentação, né? Porque a partir do momento que você cuida de outras pessoas, você estabelece critérios para cuidar de você mesmo. Então, como o homem, ele está muito na frente da ponta de lança, ele está tentando prover a família, a questão do trabalho, às vezes os homens negligenciam a saúde. Mas a gente vê, por exemplo, a mulher, ela consegue trabalhar com uma pneumonia. O homem não. O homem com uma gripe, ele para. É verdade. Isso é uma coisa engraçada. Doutor Gilberto, o senhor falou agora sobre a gripe, são 13h10 em Manaus, e é exatamente sobre a gripe que nós vamos falar agora. Mas antes, vamos às ruas. As constantes chuvas que têm castigado a capital amazonense e as mudanças bruscas de temperatura contribuem para o surgimento de gripes, resfriados e doenças respiratórias, principalmente nas crianças. Devido à umidade e também à fragilidade dos menores, a proliferação do vírus ocorre com mais facilidades em ambientes fechados, como em creches e escolas. Após o cuidado inicial de manter a criança em casa nos primeiros sintomas, é importante saber a hora de levar ao pronto-socorro. Nas primeiras 24 horas de febre, é indicado que seja controlada em casa, com remédio e muito líquido. Se os sintomas se agravarem, é primordial buscar o atendimento médico. Então, doutor Gilberto, a questão da gripe, todo mundo vivencia praticamente isso, não só aqui em Manaus, mas em todo o Brasil, né? Eu queria saber qual é a diferença do resfriado para a gripe. Bem, o resfriado normalmente é uma situação assim em que o indivíduo, o sistema imunológico dele conseguiu bloquear a infecção na fase inicial, não chegou a invadir o corpo todo. Então, você assimila aquele baque, né? Porém não apresenta todos os sintomas da gripe, né? A gripe já é uma situação em que você está tendo uma viremia, ou seja, o vírus invadiu o seu sangue, invadiu o seu sistema imunológico, você está em luta com aquilo, você precisa aumentar a temperatura do corpo, porque quando você aumenta a temperatura do corpo, o organismo evita a replicação viral, né? Então, o resfriado é uma gripe que está no seu início, né? E a gripe é um resfriado que evoluiu para uma infecção viral, né? Já tá E a virose? Bem, a virose você tem, são todas as doenças causadas por vírus.
que não necessariamente o resfriado é uma gripe. Né? Você tem, por exemplo, uma paralisia, a antiga paralisia infantil, ela é causada por uma virose. Né? Você tem meningite causada por vírus. Né? Então, o vírus ele pode causar de uma verruga até uma gripe. Né? Então, você tem vários problemas relacionados a vírus. Certo, a gente vai voltar às ruas, mas você que ligou seu televisor nesse exato momento aqui no programa da nossa gente, nós estamos conversando com o Dr. Gilberto de Paula, ele que é alergista, estamos tratando o assunto sobre as questões das viroses respiratórias. E nós vamos voltar novamente às ruas de Manaus. Doutor, durante o dia eu ando em vários locais, no trabalho, para a escola. Eu gostaria de saber, existem locais onde é mais fácil pegar essas viroses? Sim, principalmente os locais onde não há renovação de ar. Né? Então é muito importante nesse período que as instituições públicas e privadas elas adotem como medida de higiene e de prevenção de saúde, de doenças, a renovação do ar, ou seja, tanto na sua casa como no local de trabalho, procure renovar o ar, ou seja, se iniciou o dia, abra as janelas, meio-dia, abra as janelas novamente, à noite, quando chega em casa, renova o ar, a renovação do ar diminui a concentração de vírus, bactérias e fungos no ar. Então isso é uma medida bem simples. Agora, por exemplo, você está com uma pessoa, com uma criança muito nova e tal, evita de ir para o shopping, tá? Evita para aglomerações. Não, aí é que está. Você, por exemplo, o vírus, a gripe, ela essencialmente é transmitida pelas mãos. Tá? Mas, por exemplo, se você espirra em cima de uma pessoa, entendeu? Aquilo ali vai um monte de vírus, mas não necessariamente essa é a forma de transmissão. Se alguém espirrar, por exemplo, aqui nos estúdios. Isso, se a pessoa espirrar, por exemplo, em cima dessa mesa, dessa superfície aqui, e alguém vier e passar a mão, essa pessoa vai se contaminar. Se alguém espirrar em cima de superfícies, tossir... E quanto tempo para contaminar alguém? Bem, isso daí varia muito, vai depender do ambiente, da temperatura, é muito variável isso daí. Mas um vírus pode ficar viável, em condições favoráveis, até 6 horas. Né? Então o indivíduo espirrou aqui, o vírus está viável durante 6 horas. Alguém passou a mão. Por isso que o ponto mais importante é lavar as mãos. Isso é um detalhe bem interessante, que quando eu conheci, ele nunca pegou uma gripe na vida dele. Então, a minha mulher e minha sogra viviam gripadas. Né? Quando dava essa época do ano, elas sistematicamente pegaram gripe. Ele adotou uma estratégia que era a seguinte: ele pegava um algodãozinho, um chumaço de algodão, colocava dentro do nariz, tá? As duas gripadas em casa, e ele nunca pegou gripe. Ou seja, ele atirou no gato e acertou no prato. Porque quando ele estava manipulando o álcool, ele estava esterilizando os dedos, a ponta dos dedos. Mas ele achava que o algodão, o chumaço de algodão dentro do nariz, que era eficaz. Né? Ou seja, ele conseguiu se manter durante muitos anos sem ter gripe, usando uma estratégia que é comprovadamente eficaz e científica. Doutor Gilberto, nós somos às 13 horas e 15 minutos em Manaus. Novamente, o nosso programa foi às ruas para mais uma pergunta. Doutor, eu tive uma semana de febre. Eu gostaria de saber quais são as viroses mais fáceis que podemos pegar. Doutor, rapidinho o senhor vai responder, que a gente vai pagar um merchan aqui. E é claro que também você pode enviar suas perguntas através dos nossos números que estão aí no seu monitor, pelo WhatsApp e também pelo Facebook do programa, que é o programa Câmera 13. Né? No passado, como não se dominava o conhecimento e a tecnologia necessária para fazer diagnósticos precisos, muitas doenças recebiam a classificação genérica de viroses. Na verdade, esse nome funcionava como uma lata de lixo, onde se atiravam todas as febres infantis sem causa aparente. As famílias se conformavam com o nariz escorrendo, a diarreia, a febre, o mal-estar, a inapetência e a imagem abatida da criança. Atualmente, os médicos contam com recursos laboratoriais e de imagem para fazer diagnósticos mais rápidos e seguros, o que é muito importante nos casos de virose. Nem todos os vírus são iguais, são seres relativamente simples, mas muito diferentes uns dos outros. Em comum, tem a característica de necessitar de uma célula viva que lhes sirva de hospedeira para reproduzirem-se. Quando começam a frequentar a escola ou berçário, as crianças estão mais expostas à infecção por vírus. Contra algumas delas, existem vacinas. É o caso da gripe, rubéola, poliomielite, sarampo e cachumba, por exemplo. Para outras, não existem. E para aumentar as possibilidades de defesa do seu lar, o programa Câmera 13 debate hoje a questão virose, que começa agora.
Doutor Gilberto, nós estamos às 13 horas e 21 minutos na nossa querida capital Manaus. E eu quero aquela resposta, né, que o companheiro Gerson foi às ruas. Quais são as viroses mais graves, né? Que o senhor pode responder para a gente e também os nossos telespectadores. A virose mais grave que nós temos hoje em voga, né, é a gripe aviária. Né? Porque uma virose que ela tem um potencial de causar morte assim enorme. Tanto é que a vacina é direcionada para ela. Então, essa seria a virose mais importante do que diz as categorias respiratórias. Né? Mas a questão do vírus, ela também ela tem relação com a questão do estado imunológico da pessoa, ou seja, o vírus cresce quanto menor for a tua capacidade de defesa. Então, um dos pontos que a gente pode colocar, que está dentro do escopo da capacidade de cada um de nós, é procurar seguir aquelas orientações que eu dei. Né? O meu foco aqui é a questão preventiva, ou seja, lavar as mãos, usar o álcool gel, né, o álcool para toda vez que for se alimentar ou levar a mão à boca, enfim, ter esse cuidado de manter as mãos limpas. Aumentar a ingestão da vitamina C, porque a vitamina C ela tem um efeito antioxidante. Então, quando a gente tem uma virose, todo o nosso corpo, todas as nossas células, elas vão sofrer um aumento do processo oxidativo. Ou seja, a gente vai sentir muito a deficiência da vitamina C se você não estiver suplementando. Uma vitamina muito importante para a gente diminuir o impacto das viroses no aparelho respiratório é a vitamina A, que pode ser facilmente obtida em todos os alimentos que sejam amarelos, ou seja, mamão, cenoura, tucumã, essas coisas têm vitamina A, que na verdade na sua forma que a gente chama de hidrossolúvel, que é o beta-caroteno. A tangerina tem também, a laranja tem também, isso daí é bastante importante. A questão do uso da castanha do Pará como uma forma de minimizar a possibilidade do vírus se transformar numa forma agressiva, numa forma dele mutar para uma forma agressiva, tanto no indivíduo como na coletividade. Existem algumas recomendações da Organização Mundial de Saúde da gente suplementar as pessoas com selênio para minimizar o impacto das viroses, inclusive a mortalidade pelas viroses. Então seriam essas recomendações assim que são acessíveis a qualquer pessoa aqui que vive aqui no Amazonas. Falando em recomendações, então a gente recomenda para que você também não venha espirrar num ambiente fechado, porque o vírus ele fica até 6 horas. Até 6 horas viáveis. Então uma das coisas que, por exemplo, os japoneses fazem, né, os asiáticos de uma forma geral fazem, é o seguinte: se você está gripado, use uma máscara para evitar de contaminar outras pessoas. Né? Isso é uma atitude de respeito seu em relação às outras pessoas. Tem muita gente que tem receio de fazer isso, porque, eu vou ficar com cara de doente, essa coisa toda, né? Enfim, é uma questão cultural. Uma questão cultural muito importante nossa aqui no Amazonas, num local que chove muito. Eu ia falar das sombrinhas, guarda-chuvas, né? Os guarda-chuvas. Nós amazonenses, né? Eu não me incluo nisso, porque eu se tem que usar uma sombrinha, um guarda-chuva, eu uso, não tem problema. Né? Não gostamos de usar guarda-chuva, a gente não gosta de se proteger, mesmo que a pessoa esteja a pé, andando a pé, andando de ônibus, a pessoa, não vou usar e tal. Na Ásia é muito comum isso. É muito comum na Ásia as pessoas usarem guarda-chuva, inclusive colorido, com a bandeira da cidade, do estado, transforma esse apetrecho de proteção climática uma coisa bacana, uma coisa legal. Mas é uma questão de cultura também, nós amazonenses nós não temos esse hábito, né? Isso é uma coisa que eu observo assim, nas pessoas que trabalham comigo, que acabam pegando os meus guarda-chuvas, né? Eu compro o guarda-chuva quando eu vejo, tem a minha secretária precisando, tem a secretária de casa, eu não tenho, eu estou sem, no final eu sempre fico sem guarda-chuva, né? E as pessoas assim, não têm o hábito de se proteger, né? Ou seja, você está numa estação que vai chover, você precisa usar um guarda-chuva, você precisa às vezes até usar uma capa de chuva, né? Doutor Gilberto, muito obrigado pela sua participação na edição desta terça-feira aqui em nossos estúdios e renovar o convite para outra semana a gente debater outros assuntos ligados à saúde. Olha, nós estamos às 13 horas e mais 27 minutos na nossa querida cidade de Manaus
E é claro que nós estamos já no finalzinho do nosso programa, mas o Câmara 13 de hoje gostaria e vai falar nesse momento a questão do lixo que é recolhido pela Secretaria de Limpeza Pública do município de Manaus. São aproximadamente 2.000 toneladas de lixo que são retirados dos igarapés, foram retirados nesses primeiros meses, isso totalizando um gasto de aproximadamente R$1 milhão por mês. E quem são os responsáveis por isso? Somos nós mesmos que poluímos nossos igarapés, os nossos rios, os nossos lagos, as praias, enfim. Agora há pouco nós falamos em saúde, é claro que todo esse lixo causa muito problema com relação à saúde. E é claro que nós queremos chamar a tua atenção para que a gente possa preservar o que nós temos de melhor, que é o nosso meio ambiente. 13h28. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e renovando o convite para amanhã, no mesmo horário, se Deus, nosso Pai, assim o permitir. Tenham todos uma boa tarde. Está chegando aí Álvaro Campelo.